Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler dois textos. O primeiro se encontra no versículo de número 23. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso de número 23. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Acharam o primeiro texto? Eu vou pedir para você se colocar de pé de novo. Me perdoe. Eu pedi para você sentar, pedi para levantar. Nesse calor você já perde até uns quilinhos. Não que vocês estão gordos, mas... Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensam nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vou ler de novo esse texto, consegue voltar para mim, do começo? Diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensam nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: doída essa palavra. Vai um pouquinho mais para frente no mesmo livro, Mateus, capítulo de número 26, verso de número 49, verso de número 50. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, verso de número 49, verso de número 50. Aleluia. Está aí no telão também. Nunca imaginei que iria me ajudar tanto isso. Às vezes a letra da Bíblia é tão pequena que daqui... quem usa óculos não é a coisa mais fácil. Diz assim: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Amém? Eu vou ler de novo, volto ao verso de número 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: saudações, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe perguntou: amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: doce é essa a palavra. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós não queremos ouvir aquilo que estamos propensos ao nosso coração a aceitar. Nós queremos ouvir aquilo que o Teu Espírito quer falar com a igreja. Espírito Santo, é um dia, Senhor meu Deus, meu Pai, aceitável para termos a memória em Ti. Senhor meu Deus, meu Pai, para termos, Senhor meu Deus, meu Pai, paixão por Ti. Senhor, desde já eu Te agradeço. Senhor meu Deus, meu Pai, não por aquilo, Senhor meu Deus e meu Pai, que eu quero falar, mas é por aquilo que o Teu Espírito quer falar com a Tua igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, vem falar ao nosso coração, pois eu preciso ouvir e eu preciso entender para conseguir passar. É o que eu Te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Se sente glorificando o nome santo de Jesus? Aleluia. Amém? Irmão, vamos mudar agora um pouco essa cultura que às vezes a gente tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos de aplauso,
nós falamos de um momento de louvor ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, tudo, exatamente tudo que nós fazemos para o reino espiritual, para o reino de Deus, existe um galardão. Então nós vamos combinar aqui e traçar uma cultura daqui para frente. Se Deus falar com você em algum momento da palavra, seja com quem estiver ministrando, Deus tocar no seu coração, irmão, você fica tranquilo, livre para aplaudir o Senhor. Não precisa esperar alguém, você não precisa ser conduzido. Você é um adorador por excelência e não por condução. Você pode ficar, irmão, aplauda o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, barulho de glória a Deus, aleluia, língua estranha e aplauso não atrapalha pregador algum. Não é isso. Amém? Então fique atento com o que Deus quer falar com você. Amém? Irmão, hoje é o segundo dia do culto sobrenatural. E confesso que essa semana eu vim pensando muito, porque muitas das vezes nós ficamos tentando enquadrar aquilo que nós vamos falar com a temática do culto, e isso não é errado. Mas às vezes Deus tira um pouco a gente do caminho. Então, esse domingo nós temos inúmeras temáticas e acabou ficando um pouco complicado para se entender para onde nós iríamos. Nós temos a nossa Santa Ceia, tem as nossas primícias, tem o culto sobrenatural. E algumas coisas eu comecei a perguntar para Deus essa semana. E nessa madrugada eu comecei a entender o que Ele gostaria de falar nessa noite, nessa manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu gostaria de te levar para um momento de reflexão. E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta e te direcionar através dessa pergunta. O que é sobrenatural? O que nós denominamos, o que nós intitulamos, o que nós falamos que é um sobrenatural? Até mesmo porque, deixa eu te dizer uma coisa, a primeira vez que se ouviu falar da palavra sobrenatural, não faz muitos anos. Nós estamos falando que a palavra sobrenatural tem menos de 200 anos. Por isso que você não vai achar a palavra sobrenatural na Bíblia. Em nenhum momento você vai achar a palavra sobrenatural transcrita na Bíblia, porque ela não se existia. Nós vamos ver momentos sobrenaturais, momentos que nós denominamos como sobrenatural, mas nós não vamos achar a palavra sobrenatural para nos dar um norte sobre isso. Porque deixa eu te explicar algo. Muitas das vezes, como nós vemos as situações, não é como Deus quer transparecer para nós. Às vezes nós enxergamos algo, mas não é dessa forma que o Espírito Santo trabalha, e nem dessa forma que Deus enxerga. Ele vê aquilo que nós não conseguimos enxergar, e a mente dele, ela é insondável. Salomão, um dia, para explicar isso, ele vai dizer que a sabedoria parou para aprender com ele. Então nós estamos falando de alguém que não dá muito para explicar o que vai acontecer quando nós tratamos um ambiente como sobrenatural. Nós estamos falando de uma Santa Ceia, nós temos um foco nessa manhã. Lembrar, memorizar, trazer a memória, trazer a lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que Jesus decidiu fazer. E isso já é algo sobrenatural. Mas deixa eu explicar algo para você. A Bíblia não trata como sobrenatural esse momento. Como a Bíblia não trata como sobrenatural nenhum momento de cura, nenhum momento de libertação. A Bíblia não trata como sobrenatural esses momentos. Porque a Bíblia vai tratar esses momentos como sinais. E deixa eu te dizer uma coisa, os sinais acompanham aqueles que creem. Então, se existe alguém aqui nessa manhã que acredita, ele precisa acontecer. Se existe alguém que acredita, algo já precisa acontecer nessa manhã. Você consegue entender isso? Você consegue? Olha para alguém que está do seu lado. E pergunta para o irmão, fala: meu irmão,
Você acredita? Se você acredita, algo fora do normal já está para acontecer. Você entende isso? Amém? Amém? Então, se você acredita, nós já estamos vivendo um momento que nós denominamos como sobrenatural, que nós intitulamos como sobrenatural. A palavra é clara, ela vai dizer que é algo acima daquilo que nós tratamos como comum. Então não é a série que é sobrenatural, não é esses 3 domingos que serão sobrenaturais. O culto precisa ser sobrenatural, porque não existe culto comum. Existe reunião comum, existe ajuntamento comum, mas culto comum não existe. Se nós transpormos o nosso culto de uma simples reunião para culto, ele já precisa acontecer alguma coisa, porque nós saímos de um ambiente comum para um ambiente que nós não dominamos, que nós não conhecemos. Mas olhando para os 2 textos que eu trouxe 2 palavras de Jesus completamente distintas para pessoas completamente distintas. A primeira nós lemos e ouvimos sobre Pedro. A Bíblia conta com inúmeros detalhes a história de Pedro. Nós vamos lembrar de quando Pedro foi encontrado por Jesus. Nós vamos lembrar de quando Jesus chamou Pedro para o ministério. E se não me falha a memória, esses dias nós estávamos ministrando sobre isso. Eu acho que domingo passado mesmo. Pedro foi chamado num ambiente fora do comum. Pedro foi chamado num ambiente daquilo que nós julgamos como sobrenatural. Pedro foi levado a Cristo através de uma necessidade. Pedro foi levado a Cristo através de um momento de dificuldade. E quantos de nós não somos trazidos a Cristo dessa forma? Nós até criamos ditados para isso, falamos, olha, se não vem pelo amor, vem pela dor, e por aí vai. Nós criamos jargões sobre isso, e Pedro foi mais um. A Bíblia conta com inúmeros detalhes em que Pedro foi trazido a Cristo por causa de um ambiente e um momento de necessidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: momento e ambiente de necessidade não quer dizer que algo sobrenatural irá acontecer. Agora deixa eu te explicar. Não quer dizer que Deus não faça na necessidade. Não é isso que eu estou te explicando. Mas aquilo que julgamos de sobrenatural, parece que nós limitamos a um momento de necessidade. Parece que Deus precisa e só pode aparecer no momento de necessidade. No momento bom, no momento de festa, no momento que estamos tranquilos, muitas das vezes, não vou dizer raramente, mas muitas das vezes nós não lembramos de Deus. Será que você convidou Jesus para aquele seu último aniversário? Será que você convidou Jesus para a sua última conquista? Será que você convidou Jesus para aquele dia bom? A mesma intensidade que te fez orar no dia mau, você teve no dia bom? Nós trazemos um momento de necessidade como o único momento de Deus trabalhar, como o único momento que Deus tem que trabalhar. E aí isso nos traz a momentos e momentos e momentos de necessidade. Porque qual é o propósito de Deus para com o homem? Que ele possa habitar junto com o homem, que ele possa estar junto com o homem, que ele possa conversar, que eles possam ter um relacionamento. Se você demonstra para o céu que o seu relacionamento está baseado somente em necessidade, o céu vai trabalhar para te gerar o quê? Necessidade. É óbvio.
Ah, mas foi Satanás. Não, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jó nos ensina algo fantástico. Primeiro, no livro de Jó, você não vai ver da boca de Jó chamar, falar, mencionar ou citar o diabo. Em nenhuma das vezes. Ele deixa claro que todo o poder é de Deus. Ah, mas foi Satanás que tirou. Mas através do poder de Deus. Deus permitiu. Como nos últimos dias saiu aí uma discussão de um teólogo muito conhecido, talvez que até você conheça, adventista, com um dos pastores que talvez também você conheça, mas como nós estamos em uma live, não dá para sair falando qualquer nome aí, sobre a existência de Satanás, sobre Deus criar Satanás para um único objetivo, que era fazer o mal. E não é bem assim que as coisas funcionam. Deus pagou um preço. Deus faz um homem ciente que o homem poderia errar, ciente que poderia cair, ciente que poderia sair da vontade dele, mas Deus escolhe pagar o preço. Deus escolhe pagar o preço de um homem ter a possibilidade de adorar qualquer outra coisa a não ser Ele. Deus escolhe pagar esse preço. Quando Deus cria a terra e o homem, Ele escolhe, Ele decidiu, Ele optou em pagar esse preço. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando nós entramos na predestinação, aquilo que Calvino vai nos explicar, existe algo mais moderno que vai deixar claro que Deus sabe todas as saídas do nosso caminho. Por isso que Deus sabe de tudo, por isso que o homem não surpreende a Deus. Porque se nós temos 1000 saídas para uma situação, Deus sabe o fim das 1000, mas Ele deixa você, Ele escolheu, Ele optou, Ele decidiu deixar você escolher qual é o caminho que você vai seguir, mesmo Ele sabendo o fim das 1000 oportunidades que você tem. Da mesma forma assim Ele fez com Lúcifer. Mas Jó nos ensina algo fantástico, que é impossível surpreender a Deus ou Satanás ter o poder de tocar em alguém. Jó vai dizer que tudo era de Deus, e então Ele deu e Ele mesmo tirou, e é assim que funciona. E não é que Satanás coloca deserto, dificuldade ou necessidade, mas quer dizer que o céu entende que você só aproxima através de necessidade. Se Deus tem um único objetivo, que é habitar com o homem, o céu vai trabalhar para que você tenha necessidade. Por isso que eu vou te dizer uma coisa, talvez eu complique um pouco a sua cabeça hoje, mas o Espírito Santo está aqui para clarear o caminho. Não é sobrenatural quando Deus tira uma pessoa de um momento de necessidade. Não é. Não quer dizer que é um ambiente sobrenatural quando Deus faz isso. Você entende? Não tem problema se você não entender agora. Então a Bíblia vai dizer que Pedro se encontra num ambiente desse. Ele tem uma pesca maravilhosa, algo fantástico acontece. Algo que nós chamamos de sobrenatural, milagre. Mas é apenas os sinais que tem que acompanhar os que creem. É só os sinais que precisam acompanhar. Jesus disse para Pedro aonde estavam os peixes. Jesus disse para ele: vai lá, vai mais fundo, você vai alcançar isso. Vai lá, perde o controle. Vai lá onde você não consegue fazer muita coisa. Vai lá, e lá vai acontecer algo extraordinário. Quando Pedro volta, Jesus disse: olha, de agora em diante você não pesca mais peixe, você vai pescar homens. Isso é um sobrenatural. Isso é uma atitude sobrenatural.
No próximo versículo que nós lemos, ainda estamos no primeiro, desculpa. No primeiro versículo que nós lemos, nós vamos ver esse mesmo homem, Pedro, em uma conversa com Jesus. Nada agradável. Pedro começa a indagar sobre a morte. Pedro começa a dizer: olha, mas por que você precisa morrer? Olha, essa pregação é um pouco tanto constrangedora para nós que somos seus seguidores. Olha, isso é um tanto quanto pesado para nós que te seguimos. Isso é um pouco complicado, ver as pessoas indo embora. E ninguém gosta de ver pessoas indo embora, sim ou não? Estou sozinho? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, você é matéria? Estou te vendo mesmo? Não é espírito não? Então vamos lá. Ninguém gosta de ver pessoas indo embora, sim ou não? Sim. Até mesmo que, mas pastor, existem pessoas que precisam ir embora. Sim, eu concordo com você. Assina embaixo dessa tese. Porém, as pessoas que precisam ir embora, a gente nunca acha que são elas que precisam ir. Todas as pessoas que a gente acha que precisam ir embora, não são elas que precisam ir. Porque nós olhamos com nossos olhos, e os nossos olhos nos enganam. Então Pedro começa a ver as pessoas indo embora, debandada. A pregação começou a ficar vazia. Pedro fala a Jesus: olha, esse negócio aí de morte, esse negócio de... não é legal. Não é legal. Jesus olha para Pedro e diz: sai para trás, vai para longe, desencosta de mim, sai de perto de mim, não anda comigo. Ou como você queira imaginar essa frase, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Pedro, Jesus chamou Pedro de Satanás. De sai de perto, não quero andar com você, não quero que você fique comigo. Mas olhando fisicamente, Pedro tinha inúmeros fatores que eram bons aos olhos do ministério. Pedro era corajoso, Pedro era impetuoso, Pedro tinha relacionamento com Cristo, porque Pedro não era estranho para Jesus. Sempre que Jesus tinha um ambiente mais íntimo, ele chamava Pedro, Tiago e João. Pedro estava sempre junto. Pedro é o único discípulo que viu todos os milagres de Jesus. Pedro tinha muito para oferecer. Não era descartável dessa forma. Mas Jesus olha para ele e fala uma das palavras que ao nosso ver é a mais pesada da Bíblia: sai de perto de mim, não fique perto de mim, não participe do meu ministério, não participe dessa palavra. Você pode ir com os outros, você pode fazer o que você quiser. Foi isso que Jesus disse para Pedro. E da mesma forma, estranhamente, no capítulo de número 26, Jesus chama aquele que estava traindo de amigo. O discurso para Judas foi muito mais ameno. Mas deixa eu voltar um pouco na história. Você sabe como Judas encontrou Jesus? Não, você não sabe, porque não está na Bíblia. Não tem um encontro de Judas com Jesus. A Bíblia não relata esse momento. Existem descritos apócrifos, aqueles que não podem se dar veracidade, em que Judas foi um dos que negociaram o campo para Jesus fazer o sermão das montanhas. E depois de ele fazer o sermão, a Bíblia começa a relatar ele como um dos 12. Mas a Bíblia não relata o encontro. Mas é claro, ele era o traidor. Não, ele não era o traidor.
Satanás trabalhou 3 anos e meio fielmente para um trair, que não era Judas. Satanás tentou a trair, que não era Judas. Você sabia disso? Judas não se tem. A Bíblia relata que era um homem que sabia lidar com finanças, tinha inteligência para isso e multiplicou o reino de Cristo, o ministério de Cristo gigantescamente. Inteligente, sabia lidar com números, tinha aquilo que nós chamamos de lábia para negociação. Judas, alguns escritos vai dizer que ele era um bom negociante de tecidos. Ele sabia importar e exportar tecidos. Tinha a descendência judaica, mas nada confirmado na Bíblia. Ele simplesmente cai de balão no ministério de Jesus e começa a participar. E tem uma chamada grande, porque quando foi se determinar a tesouraria do ministério, todos os discípulos votaram nele. Ele sabia lidar com aquilo. Ele sabia lidar com dinheiro. E deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma arte que nem todo mundo sabe. Porque existe na prosperidade a questão de oferta, a questão de dízimo. Existe isso e nós precisamos atentar a princípios. Existem muitas pessoas quebrando o princípio como se não fosse nada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, princípios é aquilo que se torna lei, independente se é citado ou não mais que uma vez. Você sabe que você não pode matar. Por quê? Porque é um princípio. É aquilo que no português trouxe como mandamento, mas no hebraico se fala que é princípios. E princípios para um hebreu, para um judeu, não é apenas 10. Existem mais de 500 leis que o judeu segue como princípio. Arrisca. E em nenhum momento Jesus veio no Novo Testamento quebrar princípios. Muito pelo contrário, ele cumpriu todos. Fielmente ele cumpriu todos os princípios. E hoje nos nossos dias parece que princípio não tem mais valor. E eu nem estou falando de dízimo e oferta. Mas nós vamos ter, aí eu vou começar com a célula, com o GC de homens. Nós vamos falar alguns dias aí um pouco de princípios, para vocês entenderem um pouco do que é. Mas Judas, ele veio com um bom currículo, um ótimo currículo. Só que o nosso olhar para Judas, traz Judas apenas como traidor. Parece que Judas não fez nada que prestasse. Parece que Judas era um zero à esquerda, era um ninguém. Não podia cooperar com o ministério, nem nada disso. Era o pior dos 12 e aí Satanás entrou. E não é bem assim a coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós expulsamos um demônio, ele vai procurar novamente um lar, uma casa. Sabe aquela história que nós falamos, pelo menos eu dou muita risada com isso e falo algumas vezes, que alguns expulsam demônio, sai dele mas não entra em mim? É verdade, pode acontecer isso, tranquilamente. Porque Jesus vai explicar algo no livro de Mateus. Ele vai dizer, olha, quando uma casa está vazia e um valente decide morar, ele faz dessa casa o que ele quer, da forma que ele quer. Porém, quando o mais valente entra na casa, ele expulsa o valente e limpa a casa, coloca a casa de volta no lugar e sai, e essa casa fica vazia. Porém, se o valente que foi expulso encontrar essa casa vazia, ele volta com mais 6 e volta a habitar na casa. Então deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia vai dizer que na última ceia existe um diálogo após Jesus dizer, alguém vai me trair. Jesus disse, alguém vai me trair.
Logo, os três que são mais próximos começaram uma discussão. Pedro logo se manifestou e disse: eu jamais faria isso, nunca. Eu daria a minha vida por você. Deu? Não. João começou a perguntar: mas quem seria esse mestre? Aí Pedro se manifesta: não sou eu jamais. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje mesmo Satanás me pediu a sua vida. Satanás pediu para brincar, para cirandar com você. A palavra cirandar não significa brincar, mas a palavra cirandar significa enrolar, circular. Ele pediu para destruir você e eu repreendi. E a Bíblia diz que imediatamente Judas foi possesso e saiu da mesa. Ninguém notou que Judas saiu. Ninguém viu que Judas saiu. Ninguém acompanhou o trajeto de Judas. Mas ele já tinha entregue Jesus. Ele só foi avisar onde Jesus estaria após a ceia. A Bíblia diz que mesmo fazendo tudo isso, Jesus o recebe com um beijo e diz: amigo, o que se faz aqui? Agora nós conseguimos entrar naquilo que é sobrenatural para nós. Dessas duas histórias, qual você imagina que é mais sobrenatural? A de Pedro ouvindo de Jesus: sai de perto de mim, Satanás, porque você pensa como os homens? Ou na história que Jesus trata a coisa muito tranquila, muito serena, e diz: amigo, o que você faz aqui? Para Lucas, Jesus disse: amigo, faça o que você veio fazer. Estranha olhar as duas maneiras, e eu vou te dizer: uma é sobrenatural e a outra é só um sinal. O que faz um milagre acontecer? Você já se perguntou sobre isso? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, está entendendo? Precisa que fale mais devagar? Amém? Quem está comigo? O que faz um milagre acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa. Qual é a possibilidade de um coxo vir, nós orarmos e ele não sair andando? Você já se perguntou sobre isso? Ou melhor, qual é a possibilidade de um coxo vir, nós orarmos e ele sair andando? Por que milagres acontecem? Por que isso que nós denominamos como sobrenatural vem acontecer? E o que torna um milagre sobrenatural? Por que milagre acontece? Alguns teólogos vão dizer que o que torna um milagre acontecer é a junção de duas pessoas tendo a fé e o objetivo igual. Então, se eu tiver fé para o coxo andar e o coxo tiver fé para andar, ele anda. Mas eu contrario isso com a própria Bíblia. A Bíblia vai dizer em Atos que Pedro e João, às 3 horas, foram orar ao templo, e um pedinte, um mendigo, pede para eles uma moeda. Aquele coxo, ele pediu para andar, sim ou não? Não, ele pediu uma.
Então aquele homem não tinha fé para andar, sim ou não? E nem conhecia aqueles homens. Aquele homem não saiu de casa rastejando naquela manhã e disse: olha, hoje eu vou andar. Não. Muito diferente do coxo que estava no tanque de Betesda. Ele saiu para um encontro, vamos dizer, sobrenatural. Ele saiu para que o milagre pudesse acontecer. Ele se rastejou à beira do tanque e estava esperando alguém jogar ele, lançar ele, porque ele acreditava que o milagre iria acontecer se ele tocasse nas águas. Mas aquele coxo da Porta Formosa não estava esperando isso. Ele só estava esperando dinheiro. Se ele estava esperando dinheiro, Pedro e João estavam cheios de fé. Precisa da fé do homem que está doente, sim ou não? Vamos lá. Pedro e João estavam cheios de fé. Eles tinham acabado de ver Jesus retornar ao céu. Pedro tinha pregado, 5.000 pessoas tinham convertido. Então eles estavam lá em cima. Você imagina um culto como esse, um milagre acontece e vai acontecer. Quando nós saímos, nós não temos pressa de sair do lugar. Nós estamos lá em cima, nós estamos entusiasmados, esperando o próximo culto. Mas o coxo estava assim? Não. Então é necessário a fé do doente com a fé daquele que ora para o milagre acontecer? Mas quem disse que eu estou falando sobre fé nesse texto? Pastor, que loucura é essa? Vamos lá. Quem disse que Pedro também acreditava que o coxo podia andar? Aonde está escrito isso? Não está. Porque milagres não acontecem por fé apenas. Porque a Bíblia fala que nós precisamos crer. Crer no milagre? Não, crer em Jesus. Se nós cremos em Jesus, os sinais vão caminhar. Não é acreditar que Deus pode fazer, que Deus pode tirar, que Deus pode... Não, irmão. Esse tipo de fé é dom, é outra coisa. Mas nós estamos falando que crer em Jesus, os sinais vão acompanhar. Então nós não sabemos se Pedro tinha fé. Nós sabemos que eles estavam entusiasmados, mas o homem nós afirmamos que não tinha, nem um pouco. Ele pediu uma moeda. Ele não disse: me dá a mão e me levanta. Ele disse isso. Então, se não é fé que torna um milagre existente, o que torna milagre existente? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, o que faz um milagre acontecer? Boa pergunta. Nós entendemos que o que torna um milagre tangível, real, físico, notado, é apenas fé. E não é. Você acha que se tiver um aleijado, um coxo, um deficiente dentro da igreja, e ele se torna 50 anos dentro da igreja e nunca é curado, é porque ele não tem fé? O que mais um coxo quer do que andar? O que mais um deficiente quer de não ter a sua sanidade de volta? O que mais ele vai querer? O que torna milagre tangível não é fé, é propósito. Vai andar para quê? Vou fazer para quê? Por que precisa acontecer? A ausência dessas perguntas faz com que o milagre pareça que seja inutilizado dentro das igrejas. Faz com que às vezes o nosso milagre, o cumprimento da necessidade que temos não aconteça nunca. Faz com que às vezes a nossa história não mude. Minha história vai mudar para quê? Você já se perguntou? A minha situação vai mudar por quê?
Ah, pastor, mas por que eu tenho 50 anos de igreja e a minha história não muda, mas aquele que chegou ontem muda? Ah, é porque ele está no primeiro amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, não existe primeiro amor na Bíblia. É uma interpretação errada daquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Até mesmo as versões mais novas da Bíblia não vai tratar como primeiro amor, vai tratar como único amor, ou apenas o amor. Mas aquilo que nós interpretamos de paixão, aquilo que nos leva a fazer alguma coisa, não tem primeira e nem segunda, ela não pode se esfriar. Ah, mas aconteceu porque é novo na igreja, o novo está lá em cima, por que o velho apagou? A igreja está preocupada com o que chegou, em vez de se preocupar com o velho que está apagado. A igreja está preocupada com as cinzas que precisa tirar, mas nem pôs lenha para queimar. Não é sobre isso, é sobre propósito. Para que Deus precisa fazer isso? Para que Jesus precisa operar um milagre? Deixa eu te explicar uma coisa. Pedro e João estavam motivados, entusiasmados, cheios do Espírito Santo. Irmão, é que nem quando você tira as rodinhas de andar de bicicleta. Você quer andar de bicicleta de manhã, tarde e noite, porque você aprendeu algo novo. Irmão, é como você vê a evolução de uma criança. Hoje a ciência vai denominar isso como salto, que de mês em mês a criança tem um salto. O que é? É o salto do crescimento. Alguma coisa nova que ela aprendeu torna os dias um pouco mais conturbados. Por quê? Porque o que ela aprendeu ela quer colocar em prática o tempo todo, e às vezes ela esquece até de dormir. Você consegue entender isso? Ontem o Heitor teve a incrível descoberta de fazer tudo para ele agora é Ele enche a boca de ar, faz um bico gostoso, vontade de apertar, e faz para tudo. Por quê? Porque ele descobriu. Você entende? Para nós não é nada. Esse é o problema do velho. Julgar que o novo tudo é infantilidade. Esse é o problema daquele que vive, está, congrega, mas não tem propósito. É uma pergunta muito simples, mas por que você veio para a igreja? Sinceramente, você já se perguntou? Porque você poderia estar em qualquer outro lugar. Você pode fazer isso. Você não é preso a ninguém daqui. Você pode. O que te trouxe para a igreja? Infelizmente, o coração de alguns está na obrigação. E eu não estou falando que eu leio pensamentos. O que eu consigo ler é a atitude. Porque você entrar dentro de um culto para não prestar atenção no culto, você já está dizendo que existe alguma coisa de errado. Porque se você veio para entretenimento, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Essa hora, 11h19, não, agora já acabou o Auto Esporte. Para quem não sabe, é um programa que começa às 9h30 na Globo, que passa sobre carro. Eu particularmente achava ele muito legal. Mais legal do que muitas das vezes olhar para você. Nossa, pastor, você está sendo rude. Não estou não. Eu estou sendo educado.
Porque deselegante é olhar para uma plateia e ela está com cara de limão azedo. Isso é deselegante. Ou não está prestando atenção. Isso, a atitude mostra o que a pessoa veio fazer. Quem não presta atenção dentro de um culto, irmão, já está claro, ela não veio para cultuar. Veio para bater cartão, veio para mostrar que veio pior agora a gente eleva o nível, veio achando que é insubstituível. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, muitas pessoas já saem e vão sair daqui magoadas comigo por causa disso. Mas deixa eu te explicar uma coisa, o ministério é um rolo compressor. Se você achar que você é insubstituível, irmão, ele passa por cima como se você não fosse nada. Infelizmente é assim. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se você olhar para mim e dizer: pastor, eu vou embora, a sua decisão já está tomada, eu não estou aqui para tentar te convencer ao contrário. Vai e saiba que hoje mesmo vai ter alguém no seu lugar, porque a obra não pode parar. Ah, mas ninguém vai fazer como eu faço. Pode até ser, e eu te garanto que não, porque o próximo que entrar vai fazer melhor. Ah, mas pastor, isso é insensível, isso é rude, isso é grosseiro. Não, isso não é, isso é propósito. O seu propósito de sair não pode atrapalhar o meu propósito de permanecer. Você entende isso? Então nós confundimos que o novo vem com vontade, e não é nada disso. O milagre não acontece porque o novo vem com vontade. O milagre acontece por causa de propósito. O que o reino vai ganhar fazendo alguma coisa para mim? João e Pedro estavam lá em cima, estavam cheios do Espírito Santo. Jesus tinha subido. O que faltava acontecer para as pessoas continuarem a ouvir a pregação de Cristo? Um milagre. Porque se Cristo fazia um milagre, o que espera dos discípulos? Milagre. Se você é discipulado por um professor de matemática, o que o mundo espera de você? Que você saiba fazer uma conta muito bem feita. Por quê? Porque você foi discipulado por um professor de matemática. Se você é um discípulo de Cristo, o que o mundo espera você fazer? Milagre. Por quê? Porque você foi discipulado por alguém que praticava isso. Mas não quer dizer que o milagre é o sobrenatural. O sobrenatural é o propósito. Jesus tinha subido, eles estavam cheios, mas eles iam continuar pregando. Se eles continuassem pregando sem milagre acontecer, alguém iria acreditar que eles eram seguidores de Cristo? Não. O milagre aconteceu por causa do coxo? Não. O milagre aconteceu por causa da necessidade do coxo? O milagre aconteceu por causa da necessidade do que o reino tinha naquele momento. Você entende isso? Aí que eu te pergunto, quer que milagres aconteçam na sua vida? Qual é o benefício que o reino espiritual, que o reino de Deus ganha com isso? E deixa eu te dizer uma coisa, todas as nossas necessidades têm um benefício para o reino de Deus. O problema é que o céu espera você fazer essa conta, e nem todo cristão consegue. O cristão se limita à conta de: se Jesus me der um carro, eu dou carona. Ô, irmão, isso é educação, isso é cordialidade. Isso não é milagre. O que o reino de Deus ganha? Aí nós vamos mais a fundo.
existe apenas uma coisa que se soma ao reino de Deus. Mas pastor, onde está Judas e Pedro nisso? Calma, comecei a pregar agora, está cedo ainda, estou vendo a hora. O que o reino de Deus ganha? Aonde está o benefício e como que o reino de Deus se soma? Existe uma coisa apenas que o reino de Deus soma, e o que é? Alma. Você sabia disso? Não tem ganho no reino de Deus se não for alma. Deus ganha te vendo feliz? Até mesmo que até a felicidade é dele. Paulo vai explicar que existe uma coisa só que pode fazer o ser humano chegar no ápice da felicidade: o Espírito Santo. Sem ele é impossível você ser feliz. Então não é o carro, não é a casa, não é o milagre, não é o coxo andando que vai te fazer feliz. Não é. Sabe por quê? Eu já vi um tetraplégico com deficiência, paralisia cerebral, andar. E de verdade, pouco me lembro da sensação que tivemos no culto, porque já fazem 20 anos. Obrigado. Já fazem 20 anos. Você não vai lembrar da emoção se a sua vida é só feita de emoção. Então, se a emoção de ter aquilo feito, um coxo andando, ou uma vida financeira saudável, for o propósito, irmão, não vai acontecer nada. Não vai. Desculpa te dizer. Obreiros, precisamos nos preocupar com um ventilador aqui, urgente. Balança a sua cabeça não, irmão, começa a trabalhar para isso. A frequência precisa ser a mesma, o propósito precisa alinhar com a necessidade, aí milagres acontecem. Por isso que às vezes nós podemos falar: a igreja não acontece milagre, está todo mundo frio. Não, muitas das vezes está todo mundo quente. O culto é bom, falam em línguas, pulam, rodopeiam, e não quer dizer que estão errados, quer dizer que não conseguiram chegar na matemática do propósito. Se um coxo andar hoje aqui nessa igreja, o que muda para você? Já parou para pensar? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, se um coxo andar hoje, o que muda para você? Primeira coisa que você pode falar: a igreja vai encher. Deixa eu te dizer uma coisa: um coxo nunca vai andar para uma igreja encher. Um coxo vai andar como a igreja estiver cheia. Porque se você precisa de um coxo andar para você fazer evangelismo, o seu propósito está completamente desalinhado ao reino. Porque Jesus estar aqui não é suficiente para você chamar alguém. E outra coisa, milagres acontecem para ser públicos. Porque dentro do propósito do reino, precisa ganhar almas. Se um coxo anda aqui, agora, quantas pessoas a gente tem aqui agora que nunca aceitaram Jesus? Matamos a charada. Um coxo não vai andar para te reavivar. Um coxo não vai andar para o culto ser sobrenatural. Um coxo não vai andar para que a sua vida seja mais alegre. Não vai acontecer isso. Um coxo vai andar para que almas venham para Jesus. Se não tem alma para Jesus, para que um coxo vai andar aqui dentro? Me explica.
Ah, mas pastor, eu preciso de um milagre. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está num ambiente de pessoas que não aceitam Jesus, que não conhecem Jesus, para que o seu milagre vai acontecer? Se o milagre acontece para trazer pessoas a Cristo. Irmão, o ID é tão sério que a nossa vida está pautada naquilo e no ambiente que nós proporcionamos para o reino, para que o milagre possa acontecer. Pastor, você está dizendo que se eu não evangelizar, minha vida não muda? Exatamente, porque se sua vida muda hoje, você está em volta da sua rodinha de amizade. Ninguém vai se aproximar a Jesus se sua vida mudar. Milagre não acontece por causa de mim, por causa de você. Milagre acontece por causa do reino. São os sinais do reino. É os sinais que Ele está vindo, que a igreja está nele. E é o único sinal que a Bíblia diz que o céu para. É um pecador se arrependendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca se perguntou por que o coxo andou na porta formosa? Irmão, poderia ser em qualquer outra porta. Poderia ser em qualquer outro lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A porta formosa ficava de frente à entrada do templo. Era o maior fluxo de pessoas. O culto começava 3 horas da tarde. Eles estavam indo para lá 3 horas da tarde. Eles estavam atrasados. Porque ninguém sai de casa às 9h30 para um culto que começa às 9h30. Por quê? Porque o fluxo era maior. Você entende que não é pelo coxo? Tem propósito. Precisa alinhar. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual que é o real sobrenatural na nossa vida? É quando Deus nos aproxima do nosso propósito. Aquilo que realmente somos chamados a fazer. Deixa eu te explicar uma parte sobrenatural que talvez você não tenha visto. Mas o ditado que Pedro estava falando, as palavras que Pedro estava falando, sim, era uma possessão satânica. Ele estava possesso, porque só alguém possesso olharia para Jesus e diria: olha, não morre não, porque se você morrer o inferno perde. Então quando Jesus olha para Pedro e diz: Satanás, sai de perto de mim, Ele está dizendo a mesma coisa que nós: sai em nome de Jesus. Ele estava libertando Pedro naquele momento. Isso é sobrenatural? Não, porque o que Pedro estava falando estava distanciando Jesus do propósito. Ao contrário do que muitos pregadores dizem, e eu mesmo já ouvi essa asneira algumas vezes, que Jesus estava mostrando bondade para Judas, que Jesus estava sendo falso com Judas. Não. Amigo bom é amigo que te aproxima do propósito. Pessoa boa é pessoa que te aproxima do propósito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava andando para o seu propósito. Para o propósito. Para o propósito. Quando ele olhou Judas vindo, ele disse: amigo, que bom que você veio. Agora sim chegou a hora. Vamos lá. Chegou o momento de eu me entregar. Já fui consolado. Já orei. Já sei que é vontade do Pai. Você não está fazendo o que você gosta de fazer. Você não está fazendo o que você quer fazer. Você só está cumprindo o propósito. Agora o milagre pode acontecer. Aí a Bíblia começa a narrar o maior milagre da história, a qual? O Gólgota.
Não tem milagre maior. Por quê? Porque aproximou o mundo inteiro, todas as gerações, de novo a Cristo. Você consegue entender isso? Aproximou todos de novo para Cristo. Todos se aproximaram, todos estavam perto, todos podiam agora falar com Ele, todos podiam se achegar a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos no segundo domingo do nosso sobrenatural. A gente já tem até testemunho para contar, mas eu vou deixar para o domingo que vem. Eu estava a fim de pregar, então entre o testemunho e a palavra, a gente sempre vai ficar com a palavra. Entre o louvor e a palavra, nós vamos ficar com a palavra. Jesus não foi falso, e nem tampouco estava mostrando bondade para Judas. Jesus estava vivendo o milagre do propósito. Quem te aproxima do seu propósito é seu amigo. Pastor, que loucura é essa que você está me dizendo? Eu fui traído, eu fui julgado, eu fui apontado. Trata eles como amigo, porque eles te levaram para quem você é hoje. Mas pastor, parece que tudo vai acabar, eu cansei. Ei, irmão, calma. Olha, ele está todo magoadinho. Irmão, obrigado. Quem te aproxima do propósito merece honra de amigo. Quem te aproxima do seu propósito merece honra de amigo. Não sai de perto de mim. Não. Pedro estava distanciando Jesus do propósito. Então esse a gente tira de perto, mas aquele que nos aproxima do propósito, não. Esse a gente trata como amigo. Ei, irmão, ninguém falou para você que o evangelho seria fácil. Ninguém prometeu para você que seria tranquilo. Irmão, a matemática aqui do reino de Deus é completamente ao contrário. Quem te ajudou, te moldou, te discipulou, até mesmo nas horas ruins, a estarem perto do seu propósito, merecem ser chamados de amigo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, a pessoa que mais é sua amiga é aquela que te trai, é aquela que mente, é aquela que tenta te enganar. Pastor, que loucura é essa? É, irmão, é essa que você chama para o aniversário, porque é essa que te aproxima do propósito. Quem te distancia do propósito pode jogar para longe. Esse nunca quis ver seu bem. Mas pastor, é na dor que nós somos forjados. É na dor que nós aprendemos. É na dor que o Senhor nos discipula. Você acha que não doeu para Pedro ouvir: sai de perto de mim? Alguém que poderia estar fazendo qualquer outra coisa? Doeu. Mas eu te garanto que doeu mais para Judas ser chamado de amigo. Você sabia disso? Você imagina? O inferno se levanta. Jesus não podia morrer. Não é que Satanás queria matar Jesus, muito pelo contrário, ele não podia sangrar. Se ele sangrasse, acabou. Era o decreto de falência. Então Jesus não podia morrer. Então Satanás começa a trabalhar para que isso não acontecesse. Então angustia para ele tentar desistir do propósito. Aí a Bíblia diz que começa a suar gota de sangue. Ali Satanás já entra em desespero. Foi
para possuir Judas, viu que Judas não prendeu Jesus, agarrou Jesus, Judas beijou. E para completar, o que a igreja condena foi chamado de amigo. Naquele momento Satanás parou de estar na vida de Judas, não tinha mais propósito para isso. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O milagre só vai acontecer quando o propósito for o reino. Quando tiver pessoas para ver o milagre. Ah, mas pastor, você está dizendo que o meu milagre só vai acontecer quando essa igreja encher. Sim. Então eu vou para outra. Vá com Deus, que talvez o problema seja você. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Só vai acontecer quando tiver gente. E gente infrutífera pode chegar no lugar mais frutífero do mundo. Seca a plantação. Em vez de mudar o ambiente, se preocupa com a semente. Porque o terreno é bom. Jesus vai dizer: a seara está pronta. O problema é outro. Qual que é o problema? Não tem ceifadores. Não tem gente que quer ir lá colher. Não tem o propósito. Não está alinhado. Não tem gente querendo fazer. E eu não estou falando de obra, irmão. Trabalhar na igreja é um benefício, não é um malefício. Não é dor, não causa dor nenhuma trabalhar na igreja. O que causa dor é ser parecido com Cristo. É ser semelhante, é ser imitação. Isso dói, porque vai matar nossa carne, vai matar nossa vontade, vai matar o nosso pensamento. Ah, irmão, você vir num ensaio, você vir numa reunião, você vir num discipulado, isso não causa dor nenhuma. Você não abriu mão de nada para isso. Você abre mão quando você quer Cristo e não o que Ele pode fornecer. Agora eu vou te dizer uma coisa, querido. Eu tenho certeza que depois disso, depois desta manhã, você está saindo daqui com uma consciência completamente diferente. O porquê que o milagre não ocorre. O porquê que o milagre não acontece. Você consegue entender isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, precisamos viver o sobrenatural. Você consegue entender isso? Talvez você não esperava algo assim para o sobrenatural. Mas, irmão, se eu não alinhar a sua expectativa, nada vai acontecer. Esse é o papel de um pastor. A palavra pastor vem da origem dar pasto, dar caminho, direcionamento, alimento. Um pastor pode ser profeta, um pastor pode ter revelação, um pastor pode ter o dom que for, irmão. Mas se ele não der pasto, de nada funciona a igreja. Nós vemos muitos, teoricamente bem-sucedidos, mas não tem fundamento. A minha ideia não é aqui, mas é quando eu chegar lá. Quantos eu vou apresentar? Porque se você não estiver comigo lá, é fracasso. Vou estar fracassando.
vou estar perdendo. Deus te trouxe hoje aqui para alinhar a sua expectativa do que é sobrenatural. Do que realmente importa para Deus. Do que realmente é fazer o mundo espiritual se mover. Você entende isso? Feche seus olhos por um momento.